Artilheiros. Esse canal é informativo. Como as notícias do futebol são dinâmicas e mudam ou se atualizam a cada dia, os dados podem mudar, mas isso é só para ter uma dimensão do que foram alguns jogadores do futebol brasileiro e também do futebol mundial. Quem não conhece a história pode passar a conhecer um pouquinho do que foram esses craques. Carlos Alberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, nasceu em Duque de Caxias em 13 de abril de 1954. É um ex-futebolista brasileiro. Foi jogador do Vasco da Gama durante a década de 70, 80 e 90 e encerrou a carreira no mesmo. Foi presidente do clube também entre 2008 e 2014. É conhecido como o ídolo do Vasco pelos torcedores, onde jogou 21 dos seus 22 anos como profissional, sendo o maior goleador da história do clube com 708 gols e o atleta com mais jogos disputados, 1.110, bem como o maior artilheiro do estádio de São Januário com 184 gols. Foi considerado numa votação entre 240 personalidades vascaínas pela revista Placar como o maior jogador da história do Vasco. É também, junto com Pelé e Rogério Ceni, o único jogador do futebol brasileiro a ter mais de 1.000 jogos por uma equipe. Dinamite destaca-se ainda por ser o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, 190 gols, e do Campeonato Carioca, 279 gols. É considerado pela IFFHS o quinto maior goleador do futebol mundial em campeonatos nacionais e da primeira divisão, com 470 gols em 758 jogos. Jogou pelo Barcelona, jogou pelo Campo Grande e jogou pela Portuguesa. Começa a história de amor com o Vasco. Alto, forte, Dinamite com muita inteligência, seu corpo dificilmente perdia uma bola para um adversário, tornando-se um grande perigo na área inimiga. Ele conseguiu a média de 36 gols por temporada nos 22 anos de carreira. Disputou 1.108 partidas. Seu melhor ano foi em 1981, quando deixou por 62 vezes a sua marca, superando o recorde de Zico, o maior ídolo da torcida rival, o Flamengo, que havia feito 60. Suas principais características dentro de campo eram o oportunismo, a competência e a sorte. Sabia cobrar faltas como poucos, além de desenvolver ao longo da sua carreira a capacidade de chutar com duas pernas. Participou da conquista de 5 estaduais, 77, 82, 87, 88 e 92. Em 1974 conquistou o título de campeão brasileiro, batendo o Cruzeiro na final por 2-1. Apesar de não ter marcado na decisão, Roberto Dinamite foi artilheiro da competição com 16 gols e maior responsável pelo título inédito. Ainda jogou 2 Copas